Oi! Hoje eu queria fazer um vídeo tentando ajudar um pouco vocês nessa decisão aí, nessa escolha de aonde morar aqui no Canadá. Mas lembrando, óbvio, né, que eu só morei aqui em Vancouver, então eu não tenho como falar de cidades específicas. Então, se você tem interesse específico em algumas cidades, busca aí, né, no Instagram, no YouTube, alguém que mora nessas cidades, né, que vão saber ajudar vocês muito melhor do que eu. Mas eu vou tentar falar aqui uns temas, né, umas coisas que vocês devem pensar sobre antes de tomar essa decisão. Eu não tive tanta dificuldade porque eu já conhecia Vancouver. Para quem já viu aqui outros vídeos no canal, eu e meu marido já estudamos aqui antes, então a gente já tinha morado 1 ano e alguns meses aqui. E quando a gente decidiu voltar para o Canadá, a gente até considerou outras opções, mas a gente sabia já que Vancouver era a nossa cara, que a gente gostava daqui, que fazia sentido para nossa carreira, para nossas áreas. Então pra gente foi uma decisão fácil escolher Vancouver. Para quem ainda tá no Brasil, eu imagino que seja muito doido, né? Pensar, meu Deus, tem tanta cidade, como eu escolho? Mas vamos lá, vou ver se eu consigo ajudar um pouquinho vocês nessa decisão. Eu vou dividir esse vídeo um pouco em duas partes. Uma parte macro, que seria escolher a sua cidade, e uma parte depois micro, que seria dentro dessa cidade que você já escolheu, como pensar aí qual região, qual bairro pode ser mais legal para você, né? Você se encaixaria mais e onde você gostaria de morar. Algumas pessoas não pensam tanto sobre isso ou não colocam este item como a prioridade, mas para mim eu acho que o principal que você precisa pensar para escolher sua cidade é se faz sentido para sua área, né, para sua carreira, para sua profissão. É claro que tem muita gente que vem aqui para o Canadá já pensando em talvez mudar de área, né, buscar outras coisas, ou super aberto em chegar e trabalhar com qualquer coisa nesse começo, né, até ir se adaptando. Mas se você tem uma carreira que você gosta, se você tem uma meta aí, né, uma ambição de crescer em alguma área específica, é muito importante que você garanta, né, que esta região, essa cidade que você escolher, vai ter vagas na sua área, né? Isso é importante principalmente para algumas profissões específicas. Tipo assim, eu trabalho com petróleo. Não é qualquer cidade, qualquer estado aqui no Canadá que vai ter uma área grande disso. Mas se você jogar na internet, jogar no Google, né, buscando aí por palavras-chave, você vai conseguir encontrar qual a região do Canadá que tem mais empregos nessa área. Pra gente, por exemplo, que meu marido é animador 3D e eu trabalho com filmagens de séries e filmes, Vancouver é considerado aqui a Hollywood do Norte, né, como chamam. Muitas séries, muitos filmes, muitos comerciais americanos são gravados aqui, então é um polo gigante para minha área. E como a gente já tinha estudado aqui antes, a gente já tinha descoberto que é muito grande para animação 3D também. Tem muitos estúdios de animação aqui. Então pra gente fez total sentido. Tem um outro polo que tá ficando bem grande de animação também. Toronto tem opções, mas Montreal agora é uma cidade que está crescendo bastante nessa área de animação 3D também. Então a gente ouviu, né, algumas pessoas dando essa dica pra gente, talvez faça sentido ir pra Montreal. Por causa dos outros aspectos que eu vou citar aqui nesse vídeo que a gente também considerou, a gente escolheu Vancouver. Mas, enfim, é isso que vale muito, eu acho. Você pensar aí qual é essa sua profissão, tentar dar uma pesquisada tanto por vaga de emprego, quanto por temas gerais, assim, tenta achar artigos, notícias de jornais, ou até blogs, vídeos, né, de pessoas que trabalham na sua área e moram aqui no Canadá, para ver se tem mercado, né? Tipo, se os lugares que você está considerando são bons para as pessoas que trabalham com o que você quer trabalhar. Uma segunda coisa que é bem importante de considerar, né, pensando aqui no Canadá, é o clima. Tem muita gente que não leva tão a sério essa questão, ou só fala, tipo, o Canadá é frio mesmo, todo lugar é frio, então tanto faz. Mas, na verdade, é bem diferente o clima, né, nas diferentes províncias aqui do Canadá. Aqui em BC, né, na região de Vancouver, tem o clima mais ameno do Canadá. Aqui não faz tanto frio, no inverno aqui faz no máximo -5, -8, mas assim, estourando uma noite ou outra, tipo a noite mais fria do ano. Até assim, no interior, se você vai para Whistler, que tem lugar de esquiar e tal, faz mais frio. Mas em Vancouver mesmo, não existe pensar nas temperaturas que tem lá do outro lado do Canadá, de -20, -30 graus. Então, pra gente isso fez bastante sentido também, porque, querendo ou não, você chega aqui, você compra as roupas adequadas, você se adapta ao frio. Mas daí entram outras coisas, né? Muita gente fala que Vancouver só chove, que aqui você pega 6 meses seguidos de inverno e que é muito escuro, é muito triste, né? Dá aquela deprê, chove o tempo todo, não tem sol. E isso é semi-verdade, né? Não tem regra, às vezes sai um dia de sol, às vezes sai uma semana boa,
mas realmente aqui Vancouver no geral, até quanto a primavera, outono, verão, também chove bastante, é um lugar muito úmido. Então realmente, às vezes você pensa, nossa, eu não ligo tanto pro frio, mas pra mim pensar em ficar 5, 6 meses que o tempo é majoritariamente nublado e chuvoso, eu não quero. Então tudo bem, então já saiba que BC talvez não é pra você. Aqui normalmente todos os lugares são muito preparados para o frio, né? Qualquer lugar fechado tem aquecimento, então realmente você sente esse frio só andando na rua. E algumas dessas cidades muito geladas, tipo Toronto, tem uma puta de uma infraestrutura coberta, fechada, para você ir passando entre prédios por baixo, né, ou por cima, mas em locais fechados, para não ter que andar na rua mesmo no -30. Mas é isso, clima é uma coisa super importante para você considerar nessa decisão também. Outra decisão que entra aí nessa macro, né, para escolher a sua cidade, pode ser também o custo de vida. Tem muita gente que já fala de cara assim, eu não vou para Vancouver e Toronto porque é muito caro. E eu até acabei de lançar um vídeo aí, né, sobre custo de vida em Vancouver. Eu não acho que as coisas são tão simples assim, até porque às vezes numa cidade maior e mais cara você também ganha mais, então faz sentido o aluguel ser mais caro se o seu salário também é um pouco mais alto. Mas é algo aí a se considerar, né? De fato, se você for para cidadezinhas menores, ou assim, subúrbios de grandes cidades, ou cidades menos turísticas, né, menos conhecidas, diria assim, realmente às vezes o aluguel é bem menor e você consegue, por exemplo, alugar uma casa de 3 quartos com o mesmo preço que a gente aqui alugaria um apartamento de 1 quarto. Então, isso é algo a se pensar. E, novamente, é outra coisa que jogando no Google aí você já consegue ter uma ideia, né? E acho que um outro item importante, né, na escolha da cidade seria quanto a estudo. Se você tá vindo pensando em estudar, claro, você tem que escolher aí uma cidade que tem o curso que você gosta, né, que tem uma faculdade legal. Se você tá vindo estudar para depois imigrar, garantir que essa faculdade aí te dá, né, as maiores chances de conseguir imigrar depois. Então, se tem visto de pós-formado, se ela conta pontos, né, pro Express Entry, se essa faculdade está numa cidade onde você também vai conseguir trabalhar enquanto estuda, ou que sua esposa, seu esposo vão conseguir trabalhar enquanto você estuda. Então isso também entra, né, nessa grande escolha aí sobre a cidade. Acho que tem uma quinta coisa que vale citar aí na escolha da sua cidade, mas é uma coisa difícil, assim, de medir, né, principalmente estando no Brasil, porque não tem muito como sentir isso de longe, mas que seria meio que um estilo de vida, assim, qual é o estilo dessa cidade e se ele combina com o estilo de vida que você quer ter. Aqui, Vancouver, por exemplo, eu não posso falar por outras cidades, né, porque eu só morei aqui, mas Vancouver, por exemplo, é uma cidade muito arborizada, tem muitos parques, tem várias trilhas pela cidade. Uma coisa que eu amo é tudo lindo por aqui, assim, a gente tem mar, tem rio, tem tudo, certo? Tem floresta, é maravilhoso, é muito bonito aqui. E eu sei, assim, a gente gosta muito de natureza, a gente tem muita vontade de sempre sair pra acampar, fazer trilha, né? Tipo, estar aí no meio do verde. Então, pra gente foi uma coisa que contou muito. Assim como Vancouver, no geral, é muito boa para quem quer andar de bicicleta ou de skate, né, e não quer sempre usar transporte público ou carro. Então é uma cidade bem assim amiga, né, para quem quer usar a bicicleta como um transporte, que foi algo que a gente pensou sobre também. Então vale aí tentar descobrir essas coisinhas, né, sobre as cidades que te interessam. E além disso também, né, se tem bares, restaurantes, cinema, essas coisas, se for importante para você, né, garantir que tem naquela cidade, principalmente cidadezinhas pequenas. Às vezes, por exemplo, você acha uma cidade super fofa, mas você descobre que não tem cinema na cidade, e cinema é uma coisa que você adora, tipo eu, então pra mim faria muita diferença. Depois de decidido a cidade, é óbvio que depende, né, da cidade, se for uma cidadezinha pequena, daí talvez nem tenha tanta dúvida assim na sua cabeça de aonde morar nessa cidade, mas se for uma cidade grande, tipo Vancouver, né, que tem tantas e tantas opções de bairros e até cidadezinhas vizinhas, né, nessa grande Vancouver, chega aí uma outra decisão difícil que é, ok, agora onde dentro dessa cidade que eu devo morar? Novamente, né, depende muito da sua situação quando você chegar aqui, principalmente da sua situação financeira, mas a minha dica principal é, se você está vindo, é a sua primeira vez na cidade, você ainda não tem um emprego e você não tem um curso, né, nada assim que faria sentido, por exemplo, morar perto da sua faculdade, se você está chegando aqui, residente permanente, e vai vir e começar a procurar trabalho, enfim, você ainda tá sem vínculos, né, nenhum aqui com a cidade, isso vai de pessoa, mas assim, pra mim, o que a gente decidiu fazer foi não gastar muito nesse primeiro aluguel,
porque a gente não sabia quando a gente ia começar a trabalhar, com o que a gente ia conseguir trabalhar, quanto ia ser nosso salário. Então, realmente, assim, a gente nem pensou tanto em, ai, será que esse bairro é legal e tal. A gente viu ali pelas opções, né, tipo, quais regiões a gente achava que iam ter apartamentos legais, que a gente gostasse, mas que entrassem aí num orçamento mais baixinho, né, pra gente não arriscar dar um passo além da perna, assim, e pagar muito já nesse começo aqui. Então, sem dúvida, uma das formas, né, que você pode acabar escolhendo esse bairro, essa região, é por preço mesmo dos aluguéis, que é o que a gente fez. Mas, se você tem aí um pouquinho mais, né, de dinheiro para gastar, ou se você tá percebendo que tem várias regiões que se encaixam aí no seu orçamento, daí tem algumas outras coisinhas que você pode considerar para escolher o seu bairro. Uma coisa que eu gosto de fazer e que eu sei que aqui em Vancouver existem, né, esses posts, esses artigos sobre isso, às vezes eu jogo no Google mesmo, tipo Neighborhoods in Vancouver, algo assim, né? Bairros em Vancouver. E daí várias vezes eu já encontrei, por exemplo, artigos falando um pouco sobre o estilo de cada bairro, ou assim, quem se encaixa melhor em cada bairro de Vancouver. Óbvio que, né, isso pode ser relativo, mas pra mim, nesse momento de busca, assim, se você nunca veio, você não tem noção, eu acho legal ler esse tipo de texto, né? Porque vira e mexe aparecem umas dicas legais, do tipo, ah, esse bairro aqui tem mais lojinhas e cafés e é bom pra fazer tudo a pé. Ou, ah, esse bairro aqui tem ótimas escolas, então é muito bom pra família. Esse bairro aqui é muito bom pra quem anda de bicicleta. Daí outro, tipo, esse bairro não é bom pra bicicleta, porque tem muitos morros. Ou assim, esse bairro não é bom pra quem tem carro, porque não tem vaga pra parar na rua. Coisas desse tipo. É super fácil de achar essas coisas online, pelo menos para as grandes cidades eu acredito que vão ter esses sites. E pode ser algo que dá aí um feeling para vocês, né, de como é cada região. Além disso, o que eu gosto muito de fazer é usar aquele bonequinho do Google Maps. Se você nunca fez isso, quando você coloca lá um endereço no Google Maps, tem um bonequinho amarelinho do lado que você pode pegar e arrastar ele para a rua que você quer, e daí você tem a visão ali 360 mesmo dessa rua, dessa região. E você pode ir andando e realmente olhando, né? Tipo, quais são os comércios, como é a cara daquele lugar, os tipos de prédio e tal. Isso eu uso bastante também, porque literalmente você tá dentro ali, né, daquele bairro. Eu gosto muito de usar isso para conseguir enxergar mesmo, né, aquelas ruas e tal e ver se é um lugar legal, ou se tem alguma coisa esquisita, né, alguma coisa que não se encaixa ali no que eu tô procurando. E outra coisa que eu gosto muito de fazer, eu fiz isso quando eu tava vindo aqui para Vancouver, e pelo menos, de novo, para essa minha região aqui, eu achei várias opções de vídeos. Se você jogar no YouTube o nome, assim, de bairros, né, dá pra você abrir no Google primeiro a separação ali dos bairros, né, por exemplo, de Vancouver, para você saber o nomezinho e qual parte, né, é cada bairro. E depois, se você jogar no YouTube o nome desses bairros, tem vários vídeos de pessoas que mostram ali essas regiões. Então, por exemplo, um passeio por West End, daí vai ter um vídeo mostrando ali a região de West End que fica em Downtown Vancouver. Ou eu mesma já fiz um vídeo aqui de New Westminster, por exemplo, mostrando como é aqui a cidadezinha que eu tô morando. Novamente, algo muito legal, né, pra você conseguir ver de fato um bairro, né, ou ouvir as pessoas que moram nesse bairro falando sobre ele. Então, assim, usem e abusem da internet. Eu sei que é mais fácil, por exemplo, eu tô aqui, então eu sei que é mais fácil para vocês me perguntarem, você conhece tal região, o que você acha, tal. Se eu conhecer, eu vou te responder, vou tentar te ajudar com certeza, mas assim, não esqueçam que também dá para você buscar mesmo, ou no Google ou aqui no YouTube, pelo nome ali de diferentes bairros ou cidades que te interessam e com certeza vai aparecer assim, milhões de vídeos e fotos e tal, para você conseguir se basear ali, né, ter uma ideia de como os lugares são. Uma outra coisa que é super essencial, né, na hora de decidir qual região ou qual bairro você vai morar, é você buscar ali para entender como é o transporte público, tá perto de um metrô, tem ônibus perto, mesmo estando perto, quanto tempo demora, né, de metrô, por exemplo, desse lugar que você tá até o centro da cidade ou até a escola que você vai estudar. Isso é super essencial. E também, se você pretende comprar carro, ainda vale a pena pesquisar, porque é super comum aqui, por exemplo, um casal ter um carro, mas mesmo assim a esposa, né, ou o esposo ter que usar o transporte público, então essas coisas meio que tem que andar juntas. Ou também, se você quer comprar carro aqui, vale muito a pena você pesquisar e tentar entender se esse bairro aí que você tá pensando em morar é car friendly, né? Tipo, aqui em Vancouver, principalmente, tem muitos lugares que é impossível achar vaga na rua, ou até, por exemplo, em downtown, tem muitos e muitos prédios que não tem vaga de garagem, nem que você pague a parte. Então, por exemplo, se você morar num predinho em downtown, pode ser que você não tenha um parking spot
e daí você teria que pagar um parking público, né? Ou tentar achar vaga na rua, que é super difícil porque tá sempre lotado, ou ter que pagar ali um estacionamento mesmo, né, privado na cidade diariamente para conseguir guardar o seu carro, que pode ser muito ruim. Então isso é outra coisa a se pensar. Se tá perto do transporte público e dá para se virar com isso, ou se você vai ter carro, se vai valer a pena você ter carro e morar nesse lugar que você quer morar. Bom, e acho que era mais ou menos essas as dicas que eu tinha separado para dar para vocês. Deixa aqui nos comentários, aliás, me contando as cidades que vocês estão pensando em vir morar aqui no Canadá, né? Se já tem alguma cidadezinha que roubou aí seu coração. E se você tiver alguma dúvida também deixa aqui embaixo que eu posso tentar te ajudar. Ou também, se o seu interesse for em outras cidades, né, que não Vancouver, eu posso tentar indicar para vocês algumas outras pessoas do YouTube ou do Instagram que eu sigo que moram aí em outros lugares no Canadá também. Não esquece, por favor, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para sempre receber notificação quando entrar vídeo novo por aqui, me segue também lá no Instagram e até o próximo vídeo.